Olá, hoje nós vamos falar de mais uma aula de física e o nosso tema hoje é ótica geométrica. Para a gente começar falando sobre ótica geométrica, a gente tem que primeiro saber o que é a luz. Então, o que significa a luz para nós? Bom, a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética. E outras coisas também que a gente sabe é que ela caminha em linha reta. Tem uma velocidade constante de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Só que, fora isso, o que significa a luz? Quando a gente para pensar, a gente só enxerga as coisas porque existe uma luz saindo daquele objeto, chegando até os nossos olhos que a gente possa ver determinado objeto. Ou seja, se eu enxergo o computador, é porque está vindo uma luz do computador até meus olhos que faz com que eu enxergue esse computador. Então, a gente pode falar que a luz ela nada mais é do que o agente responsável pela visão. Então a gente só enxerga porque existe luz. Então, se a gente sabe agora o que é a luz, como que a gente representa essa luz? Bom, como foi falado no slide anterior, nós representamos essa luz de maneira reta. Ou seja, a representação na ótica geométrica da luz nada mais é do que uma linha reta, como nós podemos ver a chama da vela emitindo luz, ou seja, em todas as direções. Além disso, quando a gente fala da representação da luz por uma linha reta, a gente tem que levar em consideração também que não é uma única linha que vai representar a luz, né? Ela representa o caminho. Porém, temos que se atentar que existem feixes de luz. E esses feixes de luz eles podem ser divididos de três maneiras diferentes. Nossos feixes convergentes, onde aqueles raios de luz eles vão convergir para um determinado ponto. Tem os raios divergentes, onde a partir de um determinado ponto a luz diverge, ou seja, tem um ponto no qual os raios vão divergir, e tem um feixe cilíndrico, que é aquele no qual os nossos raios de luz eles são paralelos uns aos outros. Quando nós falamos de fonte de luz, a gente tem que entender que a fonte de luz ela pode ser primária, se ela emitir a sua própria luz, como no caso do sol, no caso de uma lâmpada acesa, um fósforo aceso, por exemplo. Por que é importante estarmos sempre falando aqui? Uma lâmpada acesa, um fósforo aceso. Porque esses objetos eles podem estar acesos ou apagados. E se estiverem apagados, a gente vai ver que eles se comportam como uma fonte secundária, que são aquelas que emitem a luz que recebem. Ou seja, fontes secundárias de luz, elas vão refletir a luz de uma fonte primária. Por exemplo, a lua, uma pessoa, uma cadeira, uma parede, etc. Além disso, as fontes de luz elas podem ser pontual ou extensa. Se a gente fala que uma fonte de luz ela é pontual, a gente está falando que as dimensões dela são desprezíveis. Por exemplo, uma lâmpada num estádio de futebol ou uma lâmpada acesa na casa, certo? Fontes extensas, a gente diz que as dimensões elas são relevantes, como no caso de um eclipse, por exemplo, do Sol iluminando a Terra. Falando agora um pouquinho sobre os meios de propagação, a gente tem três meios de propagação diferentes para essa luz. Então, a gente tem um meio de propagação transparente, na qual, quando a luz percorre esse meio, a gente tem uma visão totalmente perfeita do objeto que está sendo iluminado ou está refletindo a luz de uma outra fonte primária, né? Então, eu tenho uma visão perfeitamente nítida. Quando eu estou falando de um meio translúcido, eu já não tenho, quando a luz passa por esse meio, eu já tenho alguns desvios sofridos pela luz, mas eu ainda consigo ver os objetos, alguma coisa através desse meio. Porém, a minha visão ela não é tão nítida quanto no meio transparente. Já quando a gente está falando de meio opaco é aquele que não permite a passagem da luz. Por exemplo, eu tenho um objeto e uma porta, eu não consigo ver o objeto através da porta. A porta seria, no caso, um meio opaco de transmissão de luz. Falando sobre os princípios da ótica geométrica, que essa é uma das partes mais importantes dessa aula, é a propagação retilínea da luz. Ou seja, aqui a gente tem que lembrar que a luz sempre se propaga em linha reta. O segundo princípio da ótica geométrica é a independência dos raios de luz. Ou seja, não importa que os meus raios de luz se cruzem, eles não interferem no comportamento um do outro. E também tem a reversibilidade dos raios de luz. Ou seja, se eu vejo
uma pessoa através de uma superfície refletora, com certeza essa pessoa também está me vendo através da superfície refletora. Isso é o que a gente chama de reversibilidade dos raios de luz. Então, vamos ver alguns exemplos. O exercício 1, que caiu na Unital de São Paulo, fala assim: um observador A, olhando num espelho plano, vê outro observador B. Se olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Este fato é explicado pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Por quê? Porque, como eu falei no slide anterior, o último princípio da ótica geométrica é: se eu vejo um objeto, ou no caso uma pessoa, através de um espelho, essa pessoa com certeza também me vê. Um outro exemplo é que caiu no ITA, e ele fala assim: dos objetos citados a seguir, assinale aquele que seria visível em uma sala perfeitamente escura. Ou seja, um espelho. Um espelho não é uma fonte de luz primária, porque aqui a gente tem que pensar qual que é a nossa fonte de luz primária, porque somente ela consegue ser vista numa sala perfeitamente escura. Qualquer superfície clara? Não. Essa superfície ela pode ser clara, mas ela também tem que emitir sua própria luz. Um fio aquecido ao rubro? Pode ser que sim. Vamos ver as outras alternativas. Uma lâmpada desligada? Não, porque se ela está desligada, então ela é uma fonte secundária. Um gato preto? Não, nesse caso o gato preto também é uma fonte secundária de luz. Resta para a gente a alternativa C, um fio aquecido ao rubro. Por exemplo, o fio aquecido ao rubro ele funciona aqui como uma fonte primária. É como se fosse um carvão quando ele está com brasa, né? Então isso seria um fio aquecido ao rubro, por exemplo, uma analogia para ficar mais fácil o entendimento. Por último, vamos ver um exercício que caiu na FUVEST. Ele fala assim: admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. Passadas 24 horas, um eventual sobrevivente olha para o céu sem nuvens e o que ele veria? A Lua e as estrelas? Somente a Lua? Somente estrelas? Uma completa escuridão ou somente os planetas do Sistema Solar? Bom, novamente, né? Aqui nós temos que pensar quais seriam as fontes de luz primária que poderão ser vistas se o Sol subitamente. Assim, a gente fica somente com as estrelas, pois elas são, dentre as alternativas, as únicas que contêm fontes primárias de luz. E a gente sabe que fonte primária de luz ela pode ser vista independente de ter uma outra luz ou não presente nelas. Então essa foi mais uma aula de física. Se tiver alguma dúvida, mande pra gente. Fica aqui o nosso muito obrigado. Olá! Hoje nós vamos falar de mais uma aula de física e o nosso tema hoje é ótica geométrica. Para a gente começar falando sobre ótica geométrica, a gente tem que primeiro saber o que é a luz. Então, o que significa a luz para nós? Bom, a gente sabe que a luz é uma onda eletromagnética. E outras coisas também que a gente sabe é que ela caminha em linha reta. Tem uma velocidade constante de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo. Só que, fora isso, o que significa a luz? Quando a gente para pensar, a gente só enxerga as coisas porque existe uma luz saindo daquele objeto, chegando até os nossos olhos, que a gente possa ver determinado objeto. Ou seja, se eu enxergo o computador, é porque está vindo uma luz do computador até meus olhos que faz com que eu enxergue esse computador. Então, a gente pode falar que a luz ela nada mais é do que o agente responsável pela visão. Então, a gente só enxerga porque existe luz. Então, se a gente sabe agora o que é a luz, como que a gente representa essa luz? Bom, como foi falado no slide anterior, nós representamos essa luz de maneira reta. Ou seja, a representação na ótica geométrica da luz nada mais é do que uma linha reta, como nós podemos ver a chama da vela emitindo luz, ou seja, em todas as direções. Além disso, quando a gente fala da representação da luz por uma linha reta, a gente tem que levar em consideração também que não é uma única linha que vai representar a luz, né? Ela representa o caminho. Porém, temos que se atentar que existem feixes de luz. E esses feixes de luz eles podem ser divididos de 3 maneiras diferentes. Nossos feixes convergentes, onde aqueles raios de luz eles vão convergir para um determinado ponto. Tem os raios divergentes, onde a partir de um determinado ponto a luz diverge, ou seja, tem um ponto no qual os raios vão divergir. E tem um feixe cilíndrico, que é aquele no qual os nossos
raios de luz eles são paralelos uns aos outros. Quando nós falamos de fonte de luz, a gente tem que entender que a fonte de luz ela pode ser primária, se ela emitir a sua própria luz, como no caso do sol, no caso de uma lâmpada acesa, um fósforo aceso, por exemplo. Por que é importante estarmos sempre falando aqui uma lâmpada acesa, um fósforo aceso? Porque esses objetos eles podem estar acesos ou apagados. E se estiverem apagados, a gente vai ver que eles se comportam como uma fonte secundária, que são aquelas que emitem a luz que recebem. Ou seja, fontes secundárias de luz, elas vão refletir a luz de uma fonte primária. Por exemplo, a lua, uma pessoa, uma cadeira, uma parede, etc. Além disso, as fontes de luz elas podem ser pontual ou extensa. Se a gente fala que uma fonte de luz ela é pontual, a gente está falando que as dimensões dela são desprezíveis. Por exemplo, uma lâmpada no estádio de futebol, ou uma lâmpada acesa na casa, certo? Fontes extensas, a gente diz que as dimensões elas são relevantes, como no caso de um eclipse, por exemplo, do Sol iluminando a Terra. Falando agora um pouquinho sobre os meios de propagação, a gente tem 3 meios de propagação diferentes para essa luz. Então, a gente tem um meio de propagação transparente, na qual, quando a luz percorre esse meio, a gente tem uma visão totalmente perfeita do objeto que está sendo iluminado ou está refletindo a luz de uma outra fonte primária, né? Então, eu tenho uma visão perfeitamente nítida. Quando eu estou falando de um meio translúcido, eu já não tenho, quando a luz passa por esse meio, eu já tenho alguns desvios sofridos pela luz, mas eu ainda consigo ver os objetos, alguma coisa através desse meio. Porém, a minha visão ela não é tão nítida quanto no meio transparente. Já quando a gente está falando de meio opaco, opaco é aquele que não permite a passagem da luz. Por exemplo, eu tenho um objeto e uma porta, eu não consigo ver o objeto através da porta. A porta seria, no caso, um meio opaco de transmissão de luz. Falando sobre os princípios da ótica geométrica, que essa é uma das partes mais importantes dessa aula, é a propagação retilínea da luz. Ou seja, aqui a gente tem que lembrar que a luz sempre se propaga em linha reta. O segundo princípio da ótica geométrica é a independência dos raios de luz. Ou seja, não importa que os meus raios de luz se cruzem, eles não interferem no comportamento um do outro. E também tem a reversibilidade dos raios de luz. Ou seja, se eu vejo uma pessoa através de uma superfície refletora, com certeza essa pessoa também está me vendo através da superfície refletora. Isso é o que a gente chama de reversibilidade dos raios de luz. Então, vamos ver alguns exemplos. O exercício 1, que caiu na Unital de São Paulo, fala assim: um observador A, olhando num espelho plano, vê outro observador B. Se olhar no mesmo espelho, ele verá o observador A. Este fato é explicado pelo princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Por quê? Porque, como eu falei no slide anterior, o último princípio da ótica geométrica é: se eu vejo um objeto, ou no caso uma pessoa, através de um espelho, essa pessoa com certeza também me vê. Um outro exemplo é que caiu no ITA, e ele fala assim: dos objetos citados a seguir, assinale aquele que seria visível em uma sala perfeitamente escura. Ou seja, um espelho. Um espelho não é uma fonte de luz primária, porque aqui a gente tem que pensar qual que é a nossa fonte de luz primária, porque somente ela consegue ser vista numa sala perfeitamente escura. Qualquer superfície clara? Não. Essa superfície ela pode ser clara, mas ela também tem que emitir sua própria luz. Um fio aquecido ao rubro? Pode ser que sim. Vamos ver as outras alternativas. Uma lâmpada desligada? Não, porque se ela está desligada, então ela é uma fonte secundária. Um gato preto? Não, nesse caso o gato preto também é uma fonte secundária de luz. Resta para a gente a alternativa C, um fio aquecido ao rubro. Por exemplo, o fio aquecido ao rubro ele funciona aqui como uma fonte primária. É como se fosse um carvão quando ele está com brasa, né? Então isso seria um fio aquecido ao rubro, por exemplo, uma analogia para ficar mais fácil o entendimento. Por último, vamos ver um exercício que caiu na FUVEST. Ele fala assim: admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, sua luz deixasse de ser emitida. Passadas 24 horas, um eventual sobrevivente olha para o céu sem nuvens e o que ele veria? A Lua e as estrelas? Somente a Lua? Somente estrelas? Uma completa escuridão ou somente os planetas do Sistema Solar?
Bom, novamente, né? Aqui nós temos que pensar quais seriam as fontes de luz primária que poderão ser vistas se o Sol subitamente. Assim, a gente fica somente com as estrelas, pois elas são, dentre as alternativas, as únicas que contêm fontes primárias de luz. E a gente sabe que fonte primária de luz ela pode ser vista independente de ter uma outra luz ou não presente nelas. Então essa foi mais uma aula de física. Se tiver alguma dúvida, mande pra gente. Fica aqui o nosso muito obrigado.